Eu não, já fizeram. Então vamos lá, gente. Sonora com o Zanin. Zanin, como é que está o presidente Lula depois desse embate jurídico todo desse domingo? Está bastante paciente, ele sabe que a verdade vai prevalecer, que a inocência dele será reconhecida e que isso é uma questão de tempo. Mas ele tem certeza que a verdade vai prevalecer e o Moro foi muito criticado ontem a decisão dele. Vai ter alguma ação por parte dos advogados? O que é que vai ser feito agora? Nós vou fazer com os colegas da defesa uma análise em relação a esse aspecto, mas evidentemente que quando você tem um juiz de primeira instância que está em férias e que não tem mais jurisdição sobre o caso, atuando para impedir o cumprimento de uma decisão proferida por um tribunal superior que restabelecia a liberdade do ex-presidente Lula, isso é muito preocupante. Isso é incompatível com o devido processo legal, com a garantia do juiz natural e reforça aquele aspecto de que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente, porque ele foi julgado por alguém que tem interesse no desfecho do processo, alguém que se mostra interessado, inclusive, em manter o ex-presidente Lula preso a despeito dele não ter praticado qualquer crime. Quais os próximos passos da defesa agora? Nós temos já recursos apresentados, recursos dirigidos aos tribunais superiores, ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, e também temos pedidos cautelares para que seja restabelecida a liberdade plena do ex-presidente Lula. Então nós estamos aguardando e confiantes de que esses recursos e esses pedidos sejam acolhidos, primeiro para restabelecer a liberdade plena do ex-presidente Lula e segundo para reverter a condenação que foi imposta a ele de forma ilegal e injusta, tanto pelo juiz Sérgio Moro como pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essas ações são um novo pedido de um novo habeas corpus, é isso? Não, são recursos já apresentados, recursos que foram apresentados no dia 23 de abril contra o acórdão aqui do TRF da 4ª Região e também pedidos cautelares, pedidos de efeito suspensivo que também foram já apresentados aos tribunais superiores e que aguardam julgamento. E sobre a questão da atuação da Polícia Federal ontem, que foi denunciado inclusive que ela não cumpriu com a decisão no momento que chegou e muitos também estão denunciando que ficou aguardando justamente a última sentença que veio do presidente. Como é que vocês fazem essa avaliação e qual o procedimento que vocês vão tomar em relação aos delegados, aos policiais que estavam no plantão ontem? Eu não tenho elementos concretos para fazer uma avaliação sobre o comportamento da Polícia Federal. Então eu seria injusto se pudesse aqui fazer uma análise nesse sentido. Agora, o fato concreto é que houve uma decisão proferida por um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um desembargador que tinha competência para proferir aquela decisão que não foi cumprida. Então, evidentemente que é necessário analisar e verificar, além da interferência do próprio juiz Sérgio Moro, o que mais acabou tendo repercussão para que não fosse cumprida essa decisão. Agora, Zanin, o presidente do TRF4 alega que a novidade que tinha sido dada como a situação do presidente Lula como candidato, agora em 2018, já era de conhecimento, que isso não seria então uma novidade, por isso ele pedia a manutenção da prisão. O que você acha sobre isso? Olha, isso é o mérito da decisão. A decisão ela pode ser analisada, pode ser impugnada, inclusive, mas pelos meios recursais disponíveis. Então, não me parece que se possa simplesmente recusar o cumprimento de uma decisão judicial, o cumprimento de uma decisão proferida por um desembargador federal investido de jurisdição, sob o argumento de que a decisão teria algum equívoco. Então essa, ao meu ver, é a análise que tem que ser feita.
Alguma perspectiva de quando esses recursos podem ser analisados pela Justiça, em relação a tempo? Agora são recursos que foram dirigidos aos tribunais superiores e no mês de julho existe o recesso nessas cortes superiores. Então, a nossa expectativa é que o pedido cautelar, em primeiro lugar, possa ser analisado a partir do mês de agosto, a fim de restabelecer a liberdade plena do ex-presidente Lula. É importante aqui destacar que nos pedidos cautelares nós estamos discutindo a questão da liberdade, o direito à liberdade. Não estamos discutindo nenhuma questão relacionada à chamada inelegibilidade. Essa é uma questão estranha aos pedidos que foram apresentados aos tribunais superiores. E sobre a suspeitabilidade do juiz Moro, vocês vão novamente arguir? Nós vamos fazer uma avaliação em relação a tudo que aconteceu ontem e a própria atuação do juiz Sérgio Moro no caso. Evidentemente que a defesa sempre arguiu a falta de imparcialidade do juiz. Nós mostramos ao longo do processo a existência de diversas nulidades, a ocorrência de cesseamento de defesa, o fato dos advogados terem sido monitorados a fim de que a estratégia de defesa fosse conhecida pelos agentes do Estado e a sentença ilegal que foi proferida para condenar o ex-presidente Lula. Então, esse aspecto da falta, da ausência de imparcialidade é um aspecto já suscitado pela defesa e que poderá ser reforçado, sim, por esse comportamento que ocorreu ontem. Você já viu alguma vez um juiz de primeira instância cancelar uma ordem em segunda? É algo que não é compatível com a hierarquia judicial. Uma decisão de uma instância superior tem que ser cumprida e nem era o caso de ter havido qualquer espécie de intervenção do juiz Sérgio Moro nesse caso. Bom, obrigado.